bom dia, está começando mais uma edição do programa Resenha e hoje nós vamos tratar sobre temas como ansiedade, medo e insegurança. Esses são alguns dos sintomas relatados por crianças e adolescentes nesse retorno das aulas presenciais aqui no Maranhão. Para tratar sobre esse assunto, a gente recebe hoje a psicóloga escolar Aline Branco e a pedagoga Jaciara Patrícia. Também conosco o jornalista Denilton Neves. Bom dia, pessoal. Bom dia. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente preparou uma reportagem sobre esse assunto e a gente vai assistir ela rapidinho aqui na TV. Nesta escola de tempo integral, os quase 600 estudantes estão acompanhando as aulas pelo formato híbrido. Depois de 17 meses, voltar às atividades presenciais era a expectativa de todos esses estudantes, como o Igor, que não via a hora de retornar ao ambiente escolar. A gente sente uma vibração melhor, porque só naquela telinha ali a gente podia muito bem botar no YouTube, olhar uma aula de matemática. Mas a gente tendo aqui com o professor, perguntando, assim, olhando o professor olhando que a gente está fazendo uma coisa, a gente se dedica cada vez mais, como o professor se dedica para dar uma aula super interativa e muito boa mesmo. Para boa parte desses jovens, a readaptação não tem sido muito fácil. Com a pandemia da Covid-19, muitos estudantes tiveram que lidar com algo diferente, a ansiedade, desenvolvida muito em razão de um futuro que parecia incerto. Um problema que acaba afetando significativamente na aprendizagem. Vamos atentar, que tipo de alteração de comportamento foi esse? Foi para uma desmotivação? Então a gente precisa relatar, se o aluno não trouxer para a escola, o pai pode vir até a escola e dizer assim, eu estou vendo que o meu filho está desmotivado. Como é que a gente pode fazer? Com a retomada das aulas, as escolas, por sua vez, precisaram redobrar a atenção, com os protocolos sanitários, orientando os estudantes sobre os cuidados que se devem manter com o uso de máscara e o distanciamento social, mas também com a assistência que se deve garantir a esses jovens. A maior dificuldade dos estudantes nem é de adaptação à sua sala. A maior dificuldade é que alguns vêm com crise de ansiedade, foram 17 meses ausentes. Mas eles também queriam voltar, os professores têm muita sensibilidade para conduzir esse processo. O retorno das atividades nas cerca de 1.300 escolas da rede estadual de ensino aconteceu desde a semana passada. Desde então, a Secretaria de Estado da Educação vem monitorando diariamente as unidades para garantir um ambiente escolar seguro, tanto para os estudantes como também para os professores. Até o momento, nenhum caso de contaminação por Covid-19 foi registrado. A Secretaria de Estado teve o cuidado, juntamente com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, né, teve a preocupação e o cuidado de orientar todas as equipes escolares, toda a equipe técnica, para que pudessem ter os insumos necessários e toda a organização para assegurar a biossegurança. Nessa reportagem a gente vê claramente que existe sim uma dificuldade dos alunos nesse retorno às aulas, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência, como é que está sendo essa experiência desse retorno 100% presencial e o que vocês têm sentido dos alunos? É um prazer estar aqui no programa e assim, para nós enquanto escola, está sendo assim, bastante significativo o retorno desses alunos de forma presencial, praticamente 100% presencial. Né, porque nós também ainda estamos nesse formato híbrido, uma vez que a pandemia ainda está acontecendo. Sim. Né? Então, assim, diante de todo esse contexto, tanto para os pais, né, quanto para os alunos, está sendo assim muito bom esse retorno. Por quê? Porque o nosso aluno, dentro de uma sala de aula, ele se torna mais capaz de aprender, tem o professor para ele estar tirando alguma dúvida, tem os colegas para ele também estar interagindo. Então, nessa convivência, né, entre escola, professor e toda a comunidade escolar, a gente acredita, né, que o aprendizado ele se torna bem mais significativo e bem mais fácil para esse aluno adquirir esse conhecimento. Sim. A gente percebe que, apesar de ser uma coisa
totalmente positivo, como tu mesmo falaste, né? Que a gente tem, os alunos precisam dessa convivência e tudo mais. Também há uma dificuldade, uma estranheza. Até na reportagem eu achei interessante que uma delas falou que é isso, essa sensação de que o aluno está desacostumado de ir para a escola, acontece aquela preguicinha, né? De voltar à rotina. Exatamente. Tu, Aline, tem percebido muito isso, essa queixa dos alunos, dos pais também? Ah, meu filho tá dando trabalho para ir para a escola. Muito. Como que o pai responde a isso? Primeiramente, bom dia, quero agradecer o convite, estou imensamente feliz de estar aqui no programa e realmente nós temos recebido uma grande demanda, né, de pais, até dos nossos educadores, de como fazer essa readaptação, porque nós tivemos sim uma quebra nessa rotina, né, na rotina escolar. Então, retomar essa rotina, a gente precisa ter muitos cuidados, né? Então, assim, primeiro, sinalizar, né, aos pais, ou os pais sinalizarem a mudança no comportamento do aluno. Mas como identificar isso, né? E quando identificar, o que se fazer? Então, assim, a demanda tem sido de ansiedade, medo de retornar. Por quê? Nós somos seres sociáveis, né? Nós gostamos do contato. E isso foi nos tirado, como vocês mencionaram, há 17 meses, né? Então, assim, fazer com que as nossas crianças adentrem a escola e se sintam confortáveis, né, para restabelecer as relações, elas vão necessitar da nossa ajuda, né? E ajuda dos pais, de mostrar para as crianças, para os alunos, que é um ambiente seguro e que nós estamos respeitando os protocolos de biossegurança, porque ainda há um medo em relação à pandemia, né? Nós estamos vivenciando a pandemia. Hoje a gente com grande satisfação, inclusive, que a gente fala, nossa, os educadores estão 100% vacinados. Mas isso já traz alguma segurança, Isso, mas as nossas crianças até então não, né? Então, assim, tem a faixa etária agora dos adolescentes, né? Inclusive de 12, 13 anos, que já foram vacinados, mas ainda há uma insegurança muito grande, né? Então, assim, a gente tem uma demanda de famílias enlutadas, por exemplo. Sim. Então, é muito mais além do que conteúdo que a gente observa no aluno. Uma carga emocional muito grande que está vindo desde a pandemia, né? Exatamente. E a gente percebe que depois desse longo tempo de afastamento, como a Aline já colocou, o ser humano é um ser sociável. Isso. E esse retorno vai perpassar por uma grande força-tarefa, que envolve pais, escolas e o Estado. Pelo menos sem essa tríade, esse esforço conjunto, não vai ser possível um retorno com 100% de segurança. A vacina está, os profissionais de educação estão preparados. Nós sabemos que as escolas ficaram paradas todo esse tempo e também teve uma queda, tanto na questão de treinamento, de manutenção. Então, assim, como esses espaços estão se preparando para garantir esses pais que estão cheios de receios, que teve essa quebra dessa rotina desses alunos, que eles se sintam minimamente seguros para esse retorno a esse espaço escolar, esse espaço de convívio tão importante para essa criança, para esse adolescente. Então, o que a gente pode observar? Tem uma fala de Nelson Mandela que ele fala exatamente que a educação é a única arma que a gente pode combater, né, e mudar o mundo. E realmente é verdade. Então, dentro da escola, dentro desse espaço educativo, nós acreditamos sim que esse jovem, essa criança, ele vai ter ali uma satisfação maior e melhor, tanto no contexto social, quanto no contexto intelectual mesmo, né? Como a gente pôde observar aqui na reportagem, a gente percebe que essa interação, esse convívio social, esse estar próximo do outro, do professor, então toda essa socialização... Vai além do só aprendizado, exatamente, né? Que já é uma coisa super relevante. Exatamente, quer dizer, não é só o cognitivo, né, o aprender que a gente tem que ver, mas é todo esse contexto, né, de valores, essa carga emocional que ele traz, que tanto
a família quanto a escola precisa, né, estar observando, atentos, exatamente, atentos para que a gente possa realmente garantir esse aprendizado de uma forma mais intensiva, mais direcionada. Até né? porque os protocolos sanitários estão sendo feitos, né? Sim. Então aí vai a questão do como a escola vai lidar com todas essas dificuldades que aparecerão. E esses diferentes estados de espírito, né? De estado desse aluno que esteve tanto tempo afastado do professor, da figura física e presencial do professor, dos amiguinhos, desse contato realmente social. Que nós tivemos, nesse período, a educação passou para esse sistema online. Híbrido, que né? veio para... Que já foi um desafio de fazer essa mudança de sair do presencial para online. De eu ter aquele convívio social, passar para uma tela, que aí está o desafio, mas como lidar com esses, porque cada indivíduo é único. Sim, cada núcleo familiar também tem as suas demandas, né? Isso. Que a gente respeita muito, né? Cada família, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, assim, o sistema híbrido, né, a forma híbrida é justamente para o pai sentir-se à vontade ou enviar o filho para a escola ou manter em casa. Então, assim, como é que a gente está fazendo, né, a sua pergunta, para deixar as famílias mais tranquilas, né? Na verdade, a gente trabalha muito com a prevenção, né? E a psicologia escolar justamente é isso, né? Eu trabalho com a prevenção. Nós temos feito as reuniões online, onde a gente é muito transparente com as famílias. Quais são os protocolos que realmente a escola ela vem seguindo, o que está sendo exigido e a gente realmente consegue atender. Então, o nosso espaço ele é muito aberto para as famílias, né? E a gente preza muito por esse diálogo transparente, porque essa confiança na parceria é que faz o pai se sentir mais à vontade. Poxa, eu olhei lá na entrada da escola que tem aferição da temperatura, o uso da máscara é obrigatório, então o pai se sente mais à vontade, mais tranquilo em enviar o aluno para a escola. E tu falou uma coisa interessante em relação a dar essa resposta aos pais, né? Isso acontece também no comportamento dos próprios alunos, né? Então, eu senti que o aluno está tendo dificuldade de socializar, esse feedback também é dado, né? No sentido social do aluno, né? Porque o que eu percebo que foram muitos meses, porque mesmo com o sistema híbrido, isso acho que também prejudica, né? Às vezes o aluno vai uma semana, aí depois outra não vai. Então, ficou tudo muito incerto. O ano passado foi realmente um ano que... Muito difícil. Muito difícil, eu não diria perdido, mas foi um ano quase perdido, porque as crianças não tiveram tanta convivência quanto elas tinham antes. Então, eu acho que tem essa dificuldade, né? Essa ansiedade, às vezes, do próprio aluno de ir à escola, né? Aquela ansiedade, como que vai ser, né? Esse novo ano letivo? O medo do coronavírus. E aí eu queria perguntar para vocês como que isso tem sido feito, se existe algum trabalho que vocês estão fazendo para ajudar as famílias a entenderem o aluno e também identificarem quando há uma dificuldade que precisa de um auxílio extra. Como que isso tem sido feito nas escolas? No caso da psicologia, que nosso trabalho ele é preventivo, geralmente a gente tem uma equipe que ela é capacitada para identificar. Então esse é o olhar do nosso educador, aquele olhar humanizado, sensível, né, para a mudança do comportamento. Então, às vezes o aluno ele apresenta o quê? Sintomas, né? Então, assim, a gente mencionou ansiedade, medo e insegurança, mas quais são os sintomas físicos, né? Uma sudorese, aquele suor nas mãos, né? E às vezes o aluno chega muito choroso, né? Um choro intenso, né? Então, assim, a gente identifica a demanda e a gente solicita a família. Esse é o nosso protocolo básico. Solicita a família, faz uma investigação e auxilia, aconselha, orienta. Muitas das vezes é necessário a busca de um profissional da área clínica, né? Que aí ele vai aprofundar um pouco mais essa investigação. Então a gente sinaliza também para os pais, o rendimento ele teve uma queda, né? Ele já vem aí com essa questão mesmo da defasagem, né? Por conta dessa quebra na rotina. Então, assim, a gente tem solicitado muito a presença da família para que a gente entenda se está acontecendo alguma coisa em casa, em que a escola pode ser parceira. E, quando necessário, a gente faz encaminhamento para o especialista que pode dar o feedback melhor.
E a gente agora vai fazer um rapidinho intervalo e já volta para falar mais sobre esse retorno das aulas e como isso tem sido para os alunos. Então, aguarda aí. De volta com o programa Resenha, e a gente continua o nosso bate-papo com a psicóloga escolar Aline Branco e a pedagoga Jaciara Patrícia. E a gente estava falando sobre essa dificuldade dos alunos em retomar as aulas, e eu, assim, até penso que foram muitos meses sem socializar. Sim. A escola tem feito alguma coisa para estimular essa socialização? Porque eu sei que existe ainda o limite de distanciamento e tudo mais. Como estimular essa socialização com distanciamento e, ao mesmo tempo, respeitar todos os protocolos de segurança. Porque a gente sabe que eles estão precisando muito. É um grande desafio. A gente brinca, né, que ficamos enjaulados e agora teve essa oportunidade de ver a portinha aberta. Então, essa porta... Sensação de liberdade. De liberdade. Como controlar essa ansiedade do reencontro? Pois é, isso que eu fico perguntando. Como é que vocês têm feito? Contem pra gente um pouco, que a gente não tá na escola, a gente quer saber. Pois é, então, a gente pode pegar 3 vertentes bastante importantes dentro desse contexto, né, escolar. Então, a questão estrutural, né, que é esse que a gente está falando dos protocolos, que a gente tem que obedecer de qualquer forma, independente de qualquer circunstância, né? A parte pedagógica, por quê? Porque a gente sabe que os nossos alunos, né, ficaram com esse déficit de leitura, de escrita, de interpretação, de cálculos mentais. Então, essa dificuldade está muito aflora, né? E que é a parte pedagógica, que a gente entra com os professores para a gente facilitar mais ainda esse desenvolvimento, processo, ensino e aprendizado. E a questão da conscientização. Né? Os nossos alunos, eles precisam ser conscientes dessa dificuldade, né? Dessa rotina de estudo que eles perderam. E que precisa ser intensificada, né? Exatamente, precisa ser intensificada para melhorar esse processo. Eu sempre digo para eles, turma, só tem 4 meses praticamente, tá? A gente precisa... a gente precisa acordar, rápido, né? Entendeu? Porque as dificuldades, elas existem. Mas a gente também pode não pode deixar acumular essas dificuldades. Exatamente, né? Elas existem, mas a gente precisa manter, né, ou buscar essa rotina para poder estar melhorando esse processo. E aí vem a questão dos esportes também, né, para poder melhorar mais ainda aí essa adaptação dele e, ao mesmo tempo, a gente cumprir com a obrigação dos protocolos. Não, né? que é muito importante, assim, a socialização para as crianças e adolescentes é fundamental, né? Tipo, eu nem consigo, eu até fico pensando, assim, na minha época de escola a gente não teve nada disso, né? E aí a gente aproveitou muito. E as crianças hoje em dia, elas não estão tendo como aproveitar isso, né? Estão perdendo uma fase que é uma fase muito importante. Então, realmente cabe à escola tentar de alguma forma equilibrar isso aí. E achei interessante que tu falou que o esporte é uma ferramenta para isso, né? Então, incentivar o esporte. Isso. Acho que isso vale até como dica para os próprios pais, né? No final de semana, incentivar, fazer o esporte com o coleguinha, e jogar bola, e fazer, né? Exatamente. Acrescentar isso à rotina. Exatamente. Em cima desse teu pensamento, Bárbara, que eu queria levantar um outro questionamento. Durante esses períodos, os pais e o responsável por essas crianças e adolescentes foram verdadeiros guerreiros. Foram. Ter a criança ou adolescente 24 horas dentro de casa e o próprio pai e o responsável também ter que ficar confinado em casa com essa criança e tendo essa responsabilidade de manter esse estudo. Pelo menos o mínimo possível desse estudo para que essa lacuna não ficasse tão extensa. Então agora os pais estão passando por um outro processo. Estou me livrando do meu filho, fiquei tanto tempo com ele em casa e agora a responsabilidade está na escola. Aí tem que ter um equilíbrio. Onde encontrar esse equilíbrio com esse pai? Quais são as dicas? Como auxiliar esse pai? Dizer, não é a escola. Esse diálogo tem que existir, tem que ser uma via de mão dupla. Como é que a gente vai fazer para esse pai? Calma. Não é a escola agora, levou para a escola. É esse bate-papo, essa conversa, esse caminho não foi descoberto. Estamos construindo, é por aí? Isso. Aí vem a orientação e o aconselhamento. Então, assim, a gente faz realmente um trabalho personalizado, né? Porque, como a gente falou, cada família, cada núcleo familiar, ele tem as suas demandas, né? Então, assim, a gente evita comparações, né? Sim. Então, assim, a gente faz o aconselhamento.
esse equilíbrio que tanto a gente tem buscado, até porque o emocional, não só das nossas crianças, né, mas também das famílias, né, dos pais, né, ficou muito abalado. Ter que lidar... fomos abalados por essa pandemia, né? Então, ter que lidar com essas emoções, né, muitas das vezes com medo de perder o sustento, né, então, assim, envolve aí várias situações. Então, o nosso aconselhamento é sempre em busca desse equilíbrio. Então, a parceria escola e família, a gente preza muito. A escola, ela não caminha sozinha. Ela não vai caminhar sozinha. Assim como a aprendizagem do aluno não depende só do professor. Depende de toda ali aquela estrutura, esse núcleo familiar que a criança está inserida, né? Que muitas vezes eu acho que é isso que as pessoas não veem, que a educação, ela não é só uma, né? Não é só do professor e não é só dos pais, é o conjunto mesmo. E é o conjunto não só dos professores, né? Da escola como um todo, né? Que tem várias pessoas ali. É da porta de entrada, né? Até quem está ali na parte do lanche, né? Então é o que eu falo. Quem trabalha dentro da escola, ele, desde a portaria, é educador. Então, assim, a gente está ali no papel de instruir, de disciplinar, de buscar esse equilíbrio. Hoje, uma forma que até você mencionou, Bárbara, o que a escola tem feito para ajudar nessa questão de respeito aos protocolos, mas tem a questão da emoção. Poxa, eu quero abraçar o meu amigo, eu quero dar um beijo, mas não pode, né? Sim. Então, assim, a gente tem projetos que trabalham socioemocional, né? E nosso trabalho sempre, como a Jaciara falou, ele é de prevenção e ele é de conscientização. Então a gente conscientiza a família e conscientiza os alunos dentro da escola, né? Então, assim, fica uma parceria saudável, né? A saúde mental fica ali também saudável, equilibrada. A gente falou uma coisa muito, muito relevante, né? De saber que todas as pessoas que estão dentro da escola, elas acabam sendo, sim, educadores, né? Sim. E eu tenho até a curiosidade, que não é especificamente no tema, mas também como é que foi esse protocolo com as pessoas que trabalham nas escolas. Porque, assim, a gente fala do aluno, mas o aluno é afetado por essas pessoas que estão ali dentro. Então, se uma pessoa que teve uma pandemia muito difícil, como todo mundo teve, mas tem pessoas que tiveram dificuldades maiores, isso a gente não pode negar. Então, às vezes, a pessoa teve uma dificuldade muito grande, perdeu o emprego, perdeu alguém querido, amado. Então, como é que vocês fizeram para que também os professores e pessoas funcionários em geral estivessem preparados para acolherem, né? Porque eles estão ali acolhendo os alunos, mas eles precisam antes ser acolhidos também. Como é que vocês fizeram isso, Jaciara? Então, os nossos funcionários, de maneira geral, toda a nossa comunidade escolar, como nós temos o núcleo de psicologia, então qualquer problema, né, relacionado a perdas, né, que a gente teve, profissionais, né, que tiveram perdas, tivemos também profissionais que ficaram hospitalizados, entendeu? Então a gente teve assim uma preocupação muito grande, como se fosse mesmo família. Até porque quando a gente está dentro de um ambiente de trabalho, o colega passa a ser uma parte, né? Exatamente, uma parte da nossa família. A gente fez grupos de orações, a gente pediu, né, para o setor de psicologia também buscar esse professor, esse profissional, né, para poder fazer aquele aconchego, aquela conversa mais acolhida, né? Porque às vezes ele não fala pra gente, mas quando já vê aquele profissional, ele já tem mais sensibilidade, liberdade para estar falando. Então, a gente, né, buscou. Aproveitou esse momento para fazer isso. E o trabalho, ele continua, né? Porque nós estamos ainda na pandemia. Esse retorno tem sido desafios tanto para as famílias quanto para as escolas, né? O professor tem que dar conta, né? O termo que se usa, tem que dar conta. Então, é uma demanda grande, né? Uma responsabilidade muito grande, mas que a gente tenta sempre estar ali como parceiro dos nossos colaboradores, fazendo as reuniões online, trazendo profissionais de fora da escola para que dê esse suporte, né? Então, assim, eles se sentem acolhidos, né? A gente se entende que o profissional, quando ele está bem emocionalmente, ele vai dar uma aula satisfatória, ele vai estar motivado também, que as nossas crianças precisam sentir isso do profissional. E aí a gente busca também o aluno, porque se o aluno também tiver aquela família centrada, aquela família acolhedora,
ele também vai dar bons frutos, bons resultados dentro da sala de aula. É como você falou, né? Quer dizer, a educação, ela é uma mão dupla, escola, mas também é família, né? Então as duas se encontram e esse processo ele é facilitado, né? Então a dica é geral para esse pai que está em casa, seja de rede pública, particular, que está passando por esse processo de encaminhar novamente esse filho para aquele núcleo escolar. A conversa, o diálogo, a atenção, parte daí, a princípio com o meu filho, não. O diálogo sempre foi importante, mas agora se torna cada vez mais necessário para esse pai, o diálogo, a atenção a este filho que está retornando. Ainda mais com esse acesso hoje em dia ilimitado à internet, né? Que era uma coisa que a gente, antes de começar o programa, a gente estava conversando. Acabou que o acolhimento e a vigilância se tornaram ainda mais fundamentais. E o diálogo também. Eu sempre oriento aos pais que validem as emoções da criança e do adolescente. Nem tudo é só para chamar atenção. Nem tudo é frescura, como muitas das vezes a gente escuta. Então a gente precisa validar essas emoções. Teve uma mudança no comportamento, sinalize a escola, busque a escola ou busque um profissional que possa orientar de uma maneira correta, né? Porque as crianças e os adolescentes, eles precisam serem ouvidos, né? Quando ele é ouvido, ele é acolhido, ele consegue lidar melhor com as suas próprias emoções, né? Identificar, reconhecer até o que ele está sentindo. Mas eles precisam do nosso suporte, sempre precisarão do nosso suporte. E aí eu acho que cabe também a gente falar até um pouquinho, Aline, sobre a questão da nossa criança, da educação infantil, do maternal, das creches como um todo, né? Por quê? Porque essa criança, quando ela sai do seio familiar e vai para a escola, então causa aquele momento de insegurança, né? Aquele choro, enfim. Então, uma dica também é levar para a sala de aula um brinquedo, né? Algo que ele traga segurança e que quando ele chegar na escola ele vai perceber, né, a minha família. Então, quer dizer, o brinquedo para essa criança é algo que traz segurança. O bilhetinho lá dentro da lancheira dele, um beijo, um abraço, eu te amo, ou então um coração, seja o que for, quando ele abre aquela lancheira, né? Exatamente, facilita, não é, essa convivência e esse momento dele dentro de sala de aula. Eu acho que a mensagem, né, que fica no resenha de hoje é, como falou, Denilton, diálogo e acolhimento, né? A gente está aqui encerrando já a edição de hoje. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Também. Se vocês tiverem algum recado para dar, fiquem à vontade. Agradecer também meu amigo Denilton, que está aqui comigo. Verdade. E aí eu queria agradecer muito vocês. E é isso, gente. O resenha fica por aqui. Eu desejo um ótimo final de semana para vocês. Indico que vocês também acessem o portal ma10.com.br, que é o portal aqui da Difusora. Eu não poderia deixar de indicar para vocês também as nossas redes sociais, @Difusora TV. E é isso. A gente fica por aqui e um ótimo final de semana.